Boa noite, boa noite. Nós estamos começando o Papo com Cris desta terça-feira, dia 16 de junho. Junho, mês do orgulho LGBT e todas as outras letras que vêm junto, né, com a ampliação do movimento. E a gente vai falar sobre inclusão hoje novamente. Vocês devem ter percebido que eu estou dedicando um bom espaço do meu perfil aqui, do Papo com Cris ao vivo, para discutir diversidade, discutir inclusão. É o momento de fazer isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho escolhido gente da melhor qualidade, fontes hiper credenciadas para conversar com a gente. Oi, Dilney, Rosa, a Rosa da Beluga que me veste, eu estou usando Beluga aqui, tudo bem, Rosa? A Estela. Quem está aqui com a gente também é a CKZ, da nossa convidada, da nossa entrevistada de hoje, que é a Cris Kerr, lá de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês enquanto vocês vão chegando. Vocês estão bem? Vocês estão usando máscara? Eu mostrei na outra live que eu fiz com o Dinei a máscara que eu ganhei da Andresa, né? Da minha cunhada, que é artesã de patchwork. Gente, não dá pra sair sem máscara de casa, né? Vocês estão se cuidando e cuidando das pessoas que estão com vocês? Por favor, usar máscara hoje é uma questão de educação, de gentileza, de consideração com o outro. Não esquece, tá? Não esquece de usar máscara para sair de casa. Eu quero falar um pouquinho aqui, então, da minha convidada, da Cris, que é CEO da CKZ Diversidade, consultoria especializada em inclusão e diversidade. Ela é professora da Fundação Dom Cabral, da conceituada Fundação Dom Cabral. Ela é mestre em sustentabilidade. Ela é colunista da Você S.A., que eu adoro, né? Sempre com matérias incríveis, com colunas incríveis sobre carreira, né? Uma publicação super conceituada. E ela é idealizadora do 10º Super Fórum Diversidade e Inclusão, que depois a gente vai perguntar para ela sobre o que é, né? Como o que é esse evento. E vamos bater um papo então com essa publicitária que decidiu enveredar aí pelos caminhos da dois tópicos super em pauta hoje. Eu quero dar as boas-vindas. Oi, Cris. Oi, tudo bom? Ei, Tá me ouvindo bem? muito bem. A imagem está muito boa e eu estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Sim, também. Que bom, que bom. Bem-vinda, primeiramente. Obrigada. Muito obrigada, obrigada por aceitar nosso convite. A assessoria de imprensa da CKZ nos enviou uma sugestão de pauta e eu achei super oportuno a gente conversar, né, com uma autoridade no assunto como você, justamente nesse mês, que é o mês, né, do orgulho LGBT. Eu vou encurtar no LGBT, porque eu sei que tem mais letrinhas. Eu tô cometendo alguma gafe fazendo isso, Cris, ou não? Fala, pode falar LGBT+. Pronto, aí você já inclui todas as LGBT+, letrinhas. perfeito. Perfeito. E eu queria primeiramente perguntar para você, você fez publicidade e propaganda na FAAP, olha só, uma super conceituada instituição de ensino, especialmente nessa área. Como é que você foi enveredar por esse caminho do estudo da diversidade, da inclusão enfim, da sustentabilidade? Como é que foi essa trajetória? Eu falo que lá atrás, né, quando a gente começa a estudar, a gente não sabe muito bem ainda o que a gente quer, né? Então, eu já comecei trabalhando em áreas de marketing e organizando grandes eventos desde o começo da minha carreira. E fui passando para setores, todos os setores que eu trabalhei, extremamente masculinos. Então, eu trabalhei numa empresa de arquitetura, depois eu trabalhei, todas multinacionais, depois trabalhei numa empresa de telecom, depois eu trabalhei no setor metroferroviário. E aí, na verdade, eu fui vendo, fui percebendo a dificuldade que eu tinha para crescer dentro dessas corporações. E aí foi o start que me deu de eu falar, preciso fazer alguma coisa para transformar isso. Interessante.
E essa dificuldade tem a ver com o pouco acolhimento, a diversidade, no caso de mulheres. Mulher é um tema muito forte dentro do seu trabalho. Você, inclusive, é uma profissional premiada, né, na ONU pelo seu trabalho aí na questão do gênero, né? Esse fato de ser mulher te impediu de avançar ou não foi exatamente isso? Foram outras circunstâncias? Não, foi exatamente isso. Eu, em uma das multinacionais que eu trabalhei, eu era já gerente e eu tinha o diretor, ele pediu demissão e ao invés de perguntarem, Cristina, né, vamos te colocar, vamos te dar uma oportunidade, não, eles simplesmente contrataram outro homem para o lugar dele. Aí ele veio, ficou 3 meses. Aí depois de 3 meses ele falou, não faz o menor sentido eles terem me contratado. Então eu falo que ele foi um anjo na minha vida, né? Mas quando ele foi conversar com o presidente e com a CFO, eles falaram: olha, Cristina, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai te dar uma oportunidade de você mostrar que você realmente tem competência para esse cargo. Então você vai ficar 1 ano ganhando como gerente, com o cargo de gerente, mas assumindo toda a responsabilidade de diretora. E aí, daqui 1 ano, se realmente você provar que você é boa o suficiente, a gente te coloca como diretora. E aí eu, como uma boa capricorniana, falei, dá aqui esse desafio, né? Mas aí eu comecei a perceber toda a dificuldade que eu tinha, aconteceu depois de 1 ano, eu consegui, né? Mas eu, não só lá, mas em outras empresas que eu trabalhei, eu sentia toda essa dificuldade. Então eu fui fazer um outro MBA de Gestão Estratégica de Negócios e o meu TCC foi o Fórum Mulheres em Destaque. Então eu falo que a gente normalmente vai para a diversidade primeiro pela nossa dor, ou se não é pela nossa, é pela dor de alguém que você conhece, né? Então, normalmente é Verdade. esse o caminho, né? É verdade. Cris, então, como eu estava dizendo, junho é um mês, né, conhecido aí como mês do orgulho LGBT+. E eu queria saber de você o seguinte, como que é hoje lidar, né, com a diversidade, né, em relação à orientação sexual e à identidade de gênero no mercado de trabalho? Você trabalha numa série de frentes, mas nessa especificamente, que análise você faz, né? E uma coisa que eu queria saber de você, como é que você enxerga toda essa questão colocada de forma tão pejorativa de ideologia de gênero, que acaba confundindo a cabeça das pessoas e parece que jogando mais preconceito ainda sobre essa questão. Analisa para mim, por favor, essa conjuntura. Tá, primeiro eu acho que para a gente começar a falar um pouquinho das letrinhas, eu gosto sempre de trazer um pouquinho de entendimento, porque as pessoas não conseguem entender, né? É difícil realmente. Por quê? Porque a gente tem dentro dessas letrinhas todas, então, na verdade, quando a gente vai falar das letrinhas, a gente normalmente usa L, G, B, T, I, mais. Tem, às vezes, algumas pessoas que usam o Q também. Mas o que é importante a gente dizer primeiro em relação às letrinhas? Quando a gente está falando de diversidade sexual, a gente está falando de 4 aspectos diferentes. O primeiro aspecto tem a ver com a parte biológica. Então, quando você nasce, dependendo do seu cromossomo, dos seus órgãos, da sua genitália, você é classificado como macho ou fêmea. E se você tem, né? Se eles não conseguem definir se você é uma mulher ou se você é um homem, você é um intersexual. Então, o I vem da biologia, vem dessa parte da biologia. Aí a gente está falando de gênero, que algumas pessoas usam a expressão de gênero. O que é isso? São atitudes e comportamentos esperados de homens e mulheres. Então, como você se veste, como você se comporta, como você fala, né? Então, os gestos, tudo isso está dentro de expressão de gênero, ou que a gente gosta de falar também, que é muito papel social de gênero, que é muito diferente dependendo das culturas. A outra coisa é identidade de gênero, que aí as pessoas confundem com ideologia de gênero, que não tem nada a ver. Então, identidade de gênero é se eu me identifico com o meu sexo biológico que foi atribuído a mim quando eu nasci, ou seja, eu vou dar o caso da Cristina. Eu sou uma mulher e eu me identifico com o meu órgão genital, eu me identifico em ser uma mulher. Então, eu sou cisgênero. Então, eu tenho uma identificação com o meu sexo biológico de nascimento. Se eu não me identifico, eu sou transgênero. Então, eu faço uma transição ou afirmação de gênero. E o outro ponto é orientação sexual afetiva, que é porque eu sinto atração sexual
e atração afetiva. Então, identidade de gênero não é a mesma coisa que orientação sexual. Então, só para a gente deixar claro que a gente está falando de 4 aspectos diferentes. Então, a gente tem, olha só, o L, o G e o B, a gente está falando de orientação sexual afetiva. O T, eu estou falando de identidade de gênero. O I, eu estou falando de biologia. É muito complexo, Muito Cris. complexo. Então, as pessoas têm uma série de dúvidas em relação às letrinhas. Porque realmente, por que às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que colocaram todas juntas? Para dar essa inclusão, para as pessoas se sentirem incluídas. Por isso que elas todas estão juntas. Mas cada uma delas fala de um aspecto da diversidade sexual. Então, isso é importante de deixar claro para as pessoas. E ideologia de gênero é um conceito que foi criado para, como se isso fosse algo negativo, de não deixar, por exemplo, a criança se identificar com o que ela nasceu. Porque o que a gente precisa entender é o seguinte: se aquela criança já se percebeu que ela é um menino, né? Ela nasceu com sexo biológico masculino, mas ela não se identifica, em algum momento isso vai sair. Não quer dizer que se você... Não é uma forçação, porque é tido como está forçando a pessoa a ter uma identidade de gênero ou uma orientação sexual diferente. Não! Só está deixando a pessoa ser quem ela é. Então, isso é muito importante. Mas a ideologia de gênero, ela vem como algo negativo, né? A gente entende ela como algo negativo. E eu não sei, na verdade, essa palavra ideologia, ela vem de uma forma realmente opressiva mesmo, né? E acho que acaba jogando mais sombra e mais dificuldades para uma questão que já não é simples. E aí eu estava estudando para vir aqui, né, para conversar com você, vendo um material que você enviou. Me chamou muito a atenção um dado, né, da pesquisa da Santo Caos. Isso. Todos os dados me chamaram muita atenção. Dois especificamente me prenderam a atenção. Um é que 91% dos travestis, por qualificados que sejam profissionalmente, não conseguem arrumar emprego e acabam indo para a prostituição. Isso é um dado muito sério, né? Sim. E também que 61%, se eu não me engano, das pessoas que precisa esconder escondem a sua orientação sexual dos colegas de trabalho, de gênero. A sua identidade de gênero, para não serem alvo de preconceito dos colegas de trabalho. Muito grave, muito sério e muito assustador, né? Muito. Eu fico imaginando como é que é o trabalho, por exemplo, a tua empresa ela vai em busca de ajudar empresas que querem acolher e querem, né, ter diversidade como das suas características. Queria que você me falasse um pouco como vem sendo isso, quer dizer, como é que é entrar nesse campo tão complexo, né? Porque como as empresas estão procurando, elas estão querendo, mas o mercado está aberto? Porque nada acontece desde quando o mercado começa a querer entrar nisso. O que acontece? Hoje a gente tem uma série de pesquisas que comprovam que quanto mais diversidade você tem, então tanto a gente está falando de uma diversidade de aspectos físicos, então se a pessoa é negra, se a pessoa é LGBT, né, de características gerais da pessoa, como de diversidade cognitiva, diversidade de pensamento, de ideias. E quanto mais diversidade você tem, melhor é para o negócio. Mas isso só acontece se eu tenho um outro fator que é importantíssimo, que é inclusão. Ou seja, se as pessoas, o quanto cada pessoa que está ali, ela se sente pertencente, ela se sente valorizada, ela se sente aceita. Então, a gente tem falado muito nas corporações sobre diversidade. E o ponto não é só diversidade. A gente tem que trabalhar a inclusão. Porque só diversidade sem inclusão não se sustenta. Porque aí eu estou num ambiente que eu não me sinto acolhido, eu estou num ambiente que tem piada, eu estou num ambiente que tem umas brincadeirinhas, entendeu? Por quê? Esse dado que você passou aí dos 91% das travestis, porque a gente fala das travestis, né? Das travestis. A gente tem, mas por quê? Porque a gente ouvia os travestis e não, né? São as travestis.
Então, a gente, muitas têm qualificação, mas não encontram uma oportunidade no ambiente corporativo, né? Então, quando a gente fala do LGBTI+, o T é o que tem maior dificuldade no corporativo, tá? Para conseguir um espaço. O que a gente tem visto hoje é que muitas pessoas já têm feito a transição de gênero. Então, quando eu venho, por exemplo, se eu era o João, hoje eu sou a Cris, eu venho como Cris. Então, eu já venho, né, com a expressão de gênero feminina, me vestindo como uma mulher. Então, eu não tenho tanto problema. A gente até fez outro dia numa das empresas que a gente presta consultoria, eles fizeram um mapeamento da diversidade, um censo de diversidade, e descobriram que eles tinham de 2.000 colaboradores, 10 colaboradores trans, entre homens e mulheres, né? E que eles não sabiam. Alguns eles não sabiam. Por quê? Já tem o nome, já fez a troca de nome, então eu já venho como Cris, ninguém precisa saber. Né? Então, o grande desafio e se eu tenho alguém, como a gente trouxe, por exemplo, uma pessoa sensacional, que vai até fazer uma live com a gente na semana que vem, que é a Melissa, que ela estava já trabalhando na empresa, com um homem, né? E ela saiu e falou, olha, eu preciso fazer a minha transição de gênero, minha afirmação de gênero, e eu vou voltar como Melissa. E aí ela fez essa transição de gênero dentro da corporação. Ela já estava lá. Então, foi sensacional o acolhimento todo que ela teve da empresa. Então, isso é fundamental. Né? A gente vê que, sim, tem algumas empresas que estão querendo trabalhar esse tema, mas eu te falo que o LGBTI+, e raça são os maiores desafios que a gente tem dentro das corporações hoje, que eu vejo, né, com tudo que eu tenho estudado, as empresas que a gente vem trabalhando, e dependendo da localidade que a gente está falando, ainda tem mais dificuldade. Cris, a gente está falando de empresas, eu quero até aproveitar quem está com a gente aqui, e eu sempre menciono isso na abertura, eu tenho feito as minhas lives com o apoio de uma empresa lá da Itália, olha que bacana. Legal. É a Almutini Cipriani, cidadania italiana. Eles que apoiam o Papo com Cris aqui ao vivo. A minha amiga Helena, ela está lá em Roma com os pais, elas vão assistir uma missa com o Papa esse final de semana, vão passar a semana lá. Agora Roma voltou, né, a se reabriu, movimentar, né? graças a Deus. Então, os pais idosos estão lá, 87, 91 anos, os pais dela, olha que bacana, e vão ver o Papa. Então, eu quero mandar um beijo para eles e dizer que eu estou super feliz com isso. E falando de empresa, Cris, hoje eu recebi também um outro release que eu fiquei muito assim, me tocou bastante. A Avon, a Natura e a The Body Shop lançaram um movimento Sou Mais do que Você Vê. Tem a ver com a temática, né, do mês do orgulho LGBT+. E eu não sei se você chegou a ver o vídeo, eu achei muito interessante. Parece que dentro da Natura existe um grupo chamado Natura em Cores. Uhum. E o começo do manifesto, eles dizem o seguinte: sou muito mais do que uma pessoa LGBTQI+. Sou também tudo aquilo que você aplaude nos outros. Eu achei tão interessante, achei tão bonito. Depois ele vai desenvolvendo o texto, mas sou também tudo aquilo que você aplaude nos outros é muito forte, né? E acho que é um pouco o seu papel dentro da empresa falar, acolha, e essa pessoa tem, né? Pessoas diferentes também, tem muita coisa que você vai aplaudir como qualquer um de nós, é isso, né? Quando a gente vai ver, né, o ponto todo tá naquilo que a gente conversou um pouquinho sobre a heteronormatividade, ou seja, o normal, o padrão é ser hétero. Então, o que acontece? Tudo que está fora desse padrão, né, ele é considerado errado. E principalmente quando a gente fala sobre diversidade sexual. Porque a gente está tratando de tema como isso não é correto, tá? Mas que está dentro da nossa cultura e da nossa sociedade, como dentro do que está dentro da moral e dos bons costumes. Então, assim, ou seja, é entendido que você ser LGBT, você está errado, você tem valores errados. Então, por tudo que a gente viu aí, né? Tinha cura gay, ou seja, né, achava que você poderia transformar aquela pessoa, tudo achando que isso é errado. Então, com isso, a gente desumaniza as pessoas LGBT.
Então, eu gosto sempre de falar assim: eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou trans, eu sou igualzinha a você. Eu sou um ser humano. Então, é essa humanização que a gente precisa trazer. Somos todos seres humanos, diferentes e precisamos nos respeitar. Eu sou hétero, né? Mas eu sou uma aliada da causa LGBT. Por quê? Porque ao longo da minha vida eu fui vendo o sofrimento que essas pessoas têm. Então, o índice de suicídio é enorme em adolescentes, né? Então, quando a gente vai ver muitos adolescentes que se matam, por quê? Porque, primeiro, ele não se aceita, ou ela. Aí, a família também não aceita. E aí, então, se eu não consigo me aceitar, a família não consegue me aceitar, pô, mais fácil eu me suicidar. Então, a gente vê um índice muito alto, né? Então, por quê? Porque eu não sei lidar. Eu estava assistindo uma minissérie no Netflix, eu até recomendo, que chama Pose, Pose, contando sobre a vida de pessoas trans mostra, por exemplo, o caso de um menino que ele é gay e ele gosta de balé e ele é um bailarino sensacional e o pai e a mãe, quando descobrem que ele gosta de meninos, eles colocam ele para fora. Então isso é muito comum também, né? Essas pessoas serem expulsas de casa. Então, Ô, Cris, fala. desculpa, Não, é que imagina, você pode falar. daquela conversa prévia que a gente teve, isso tem muito a ver, mencionando aqui o professor Hélio Rintz, que eu comentei com você do Observatório do Machismo, que estuda o machismo, isso tem uma raiz muito forte no machismo, né? Muito, muito. Essa negação toda essa questão da sexualidade, de gênero, enfim, de orientação, tem uma raiz muito funda dentro do machismo. Quer dizer, se a gente combater o machismo, a gente consegue amenizar isso. Você acha que é um caminho? É um caminho, e um outro caminho que ele é fundamental é como a gente está dando a educação para as crianças também. Por quê? Porque é exatamente aí que começa. Então, essas construções dos estereótipos, na verdade, elas começam, as pesquisas falam entre 5 a 7 anos de idade, né? Olha só, veja bem. Então, 5 a 7 os estereótipos. Então, né, o que acontece? Aí a gente vê ali as crianças entre 10 e 12 anos, a gente percebe que é nítido nessa época. Eu tenho uma filha de 15, né? Eu percebi claramente isso nela. Como entre 10 e 12 tem um afastamento total do que é feminino e do que é masculino. Então, ela, por exemplo, a gente sempre fez festinha e ela convidava os meninos. 10 anos ela já não queria mais convidar. Então, tem uma separação muito grande. E aí, o que acontece é, tudo que o menino mostra que é feminino, um abraçar, um ser carinhoso e tal, ele começa a não poder mostrar mais. O que vai fazendo com que ele vá deixando essas emoções dentro dele. O menino aprende outra coisa terrível, a não mostrar sentimento, a não mostrar emoção. Tudo isso são causas, né? Por exemplo, na escola, aí tem um menino que é mais feminino, é errado, é errado. Aí já começa o quê? Sofrer bullying. O professor tem que se posicionar. Mas eu lembro na minha época, eu tinha um amigo que nitidamente ele era gay e o professor fazia piada com ele. Então, quando um professor, que é a autoridade máxima, faz uma piada, uma brincadeira, ele está fazendo o quê? Primeiro, ele está mostrando que realmente é errado, né? Ser gay, né? Então, ele já está mostrando para aquela turma que, ok, acho correto vocês fazerem brincadeira. Então, ele já tem que ter um posicionamento do professor, né? E desconstruir que é errado, de novo, porque entra nessa heteronormatividade, ou seja, o normal é ser hétero, o ser homossexual é ser errado, né? Então, tudo isso precisa ter uma construção desde pequeno. E ter exemplos, né? É uma desnaturalização, né, do que deveria ser natural. E outra coisa que eu vejo, então, assim, combater o machismo e trabalhar já na base, né, da educação, né, das crianças, você tem razão. Outro canal que eu vejo nocivo e que nos impede, né, às vezes, de ir para frente, são lideranças que reforçam discursos e exemplos, né, de preconceito, né? Liderança, seja ela em que posição elas estiverem, desde o gerente de uma seção, desde o diretor de escola, desde uma liderança política, quando ele reforça discursos, né, que estruturalmente
atacam ou menosprezam ou diferenciam, né, de uma forma pejorativa, isso tudo também é uma barreira a mais que a gente tem na luta pela diversidade com inclusão, né? Com certeza absoluta. A gente sempre fala que nem eu falei do professor, o professor é o exemplo dos alunos. A liderança é o exemplo dos colaboradores. Então, se eu tenho um líder que faz piada, que faz brincadeira, que fala, né, mesmo que uma brincadeira, de uma forma que ele. Porque, assim, até um ponto muito interessante, né, eu dou muito treinamento para a liderança das empresas. E muitas vezes eu vejo que os homens, eles aprenderam a ter esse tipo de comportamento, eles aprenderam a fazer a piada. Aonde? Nos programas de televisão. Então, se a gente for ver, tem um monte de programa que hoje seria politicamente totalmente incorreto. Então, eles aprenderam a fazer e acham que não tem problema. Então, isso que a gente traz, o quanto uma simples piada pode fazer com que aquela pessoa seja improdutiva. Por quê? Porque a gente tem um cérebro social, o cérebro precisa de interação. Então, quando a pessoa se sente desvalorizada ou desrespeitada, ela tem ali o que a gente chama, né? Eu não quero entrar muito, eu tenho formação em neurociência, eu não quero entrar muito nessa parte, mas é interessante que a gente chama de sequestro da amígdala. O que é isso? É toda a parte emocional do meu cérebro que se conecta com a parte racional, né? Com a parte de tomada de decisão, né? E eu tenho um sequestro dela. O que acontece? Eu paraliso. Então, eu não consigo ter desempenho, eu não consigo ter produtividade. Então, o que é importante é a liderança entender o quanto uma simples brincadeira pode impactar a produtividade das pessoas. E daí não vai impactar só daquela pessoa que é gay ou que é trans, que está ali, né? Ou é lésbica. Vai impactar, por exemplo, se eu tenho uma irmã, eu tenho uma. Todo mundo tem um conhecido, né? Quantas vezes quando eu falo um treinamento, alguém fala, nossa, minha irmã, meu cunhado, meu não sei o quê. Todo mundo tem alguém que é LGBTI na família. Então, o quanto vai impactar essa pessoa também. Então, por isso que a gente precisa entender que a piada que gera um sentimento negativo, que gera uma emoção negativa numa pessoa, ela não é uma piada. Ela é algo que está destruindo aquela pessoa. Cris, você tem uma empresa nessa área, logicamente você tem clientes de nome, de renome, gente que está querendo entender. Ninguém é movido dentro do sistema capitalista, ninguém é movido se é 100% por caridade, ou por espírito cristão, ou por patriotismo, não. Existe uma questão econômica nisso. E não vamos nem dizer se isso é certo ou errado, não é isso. Quer dizer, há uma movimentação do mercado para que as empresas se adequem, quer dizer, o mercado está exigindo isso hoje das empresas? Vai ser uma demanda cada vez maior? As pessoas entenderem que as marcas têm que estar conscientes. O que está acontecendo? Porque isso é relativamente novo, Sim. né? Você tocou num ponto super interessante. Eu só queria falar que minha filhotinha linda acabou de entrar aqui também para assistir. A gente já colocou um coraçãozinho aqui, a Beatriz. Você tem uma de 15, eu tenho uma de 17. Ah, legal. Então, o que acontece é o seguinte, as empresas, elas vão ter que se adaptar. Por quê? Primeiro, porque a gente está falando, aí minha filhotinha aí, a gente está falando de uma geração como a da minha filha e da sua filha, né? Então a gente está falando aí, na verdade, eles são geração Z, né? Então, menos de 25 anos de idade, são uma geração que estão completamente. A minha filha fala minha amiga lésbica, meu amigo bi. Não, é totalmente normal. Não tem meu amigo negro, é meu amigo, né? Então, assim, graças a Deus, é uma geração com outra cabeça, não tem essa construção de preconceito, estereótipo. Então, não só essa geração, como a geração millennium também, né? E o que acontece? Estas gerações estão chegando nas corporações e perguntando o seguinte: você tem um programa de diversidade e inclusão? Ah, não? Ah, então eu vou para o concorrente que tem. Antigamente, as pessoas iam fazer entrevista, então, na minha época, eu não abria a boca, eu ficava quieta, só respondia aquilo que a pessoa perguntava. Hoje, a pessoa pergunta uma série de coisas, né? Então, como eu vou me sentir aqui? Vocês têm algum trabalho de diversidade?
Vocês fazem algum trabalho voluntário, alguma ação social? Então, ou seja, hoje, isso tem que ser uma preocupação das empresas. Por quê? Primeiro, porque a nossa pirâmide está invertendo, então a gente vai ter mais pessoas mais velhas do que pessoas mais jovens. Não vai ter mão de obra suficiente. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, se a empresa não for diversa e inclusiva, eu que não quero trabalhar na sua empresa. Então, eu não Muito quero. legal. Eu estou com empresas que a gente tem trabalhado porque, sim, as concorrentes estão fazendo um trabalho sensacional e eu preciso também fazer, né? Tem um ponto que as empresas têm trabalhado muito que chama Employer Branding, que é o poder da marca empregadora, né? Que é falar o quê? Por exemplo, tem presidente de empresa que no ano passado foi para Paulista com o grupo dele LGBT na parada que não teve, infelizmente, agora, né, no domingo, mas que no ano passado teve, e alguns presidentes de empresa, presidentes, homens e mulheres, porque eu conheço, foram para Paulista com seus times. O que eles estão querendo dizer quando eles tomam essa atitude? E eles não são LGBTs, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu apoio este grupo dentro da minha empresa e caso você seja uma pessoa LGBT, vem para minha empresa, porque aqui você vai se sentir incluído, aqui você vai se sentir engajado, aqui você vai se sentir bem. Então, isso existe uma mensagem. é sensacional. O que a gente fala para as empresas, a gente recomenda só faça isso se for verdadeiramente inclusiva. Porque o que a gente está vendo muito acontecer também é a empresa faz uma propaganda linda, maravilhosa, né, mostrando e tal. Daí alguém que trabalhava lá vem e fala, olha, mas isso não é verdade, quando eu trabalhava aí me sentia super discriminado e tal. Então, assim, não adianta contar a historinha para fora. A gente sempre fala o seguinte, primeiro faz dentro, faz bonitinho, faz um terreno, uma cultura inclusiva, né? Deixa o terreno bacana, aí você começa a falar para fora, né? Falar para fora fazendo propaganda, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado, porque hoje as pessoas estão muito atentas a isso. E esse público que eu te falei, né, a geração Z e a milênio, também querem comprar de empresas, ou seja, os produtos também, não é só onde eu vou trabalhar, mas a empresa que eu vou trabalhar, ela tem que ser sustentável, ela tem que ser diversa, ela tem que ser inclusiva. Então, tudo isso faz parte do pacote hoje, não é mais uma opção para as empresas. E além de outra coisa, Cris, que é dar resultado. Então, assim, não é mais... Qual é o ganho, né? Qual é o ganho? Vamos falar também de forma prática. Qual é o ganho? Lá atrás, quando eu comecei, né? Então, eu lancei o primeiro fórum no Brasil sobre diversidade de gênero, né? Que é o Fórum Mulheres em Destaque, em 2011, quando ninguém nem falava sobre esse assunto, né? Não tinha nenhum fórum, nada aqui no Brasil sobre isso. Algumas empresas já trabalhavam, mas nenhum evento grande. Quando a gente começou a falar lá atrás, eu falava muito sobre responsabilidade social. Então, olha, responsabilidade social, a gente ter um reflexo da sociedade dentro das corporações e tal. Com as pesquisas, a gente consegue hoje provar o seguinte, quanto mais engajado, valorizado, respeitado, mais produtividade. Por quê? Porque eu me sinto tão bem dentro dessa empresa que eu quero fazer a mais do que é pedido para mim. Então, isso gera a inclusão, ela é tão importante, então eu preciso ter a diversidade, mas eu preciso ter a inclusão. Porque a inclusão faz com que essa pessoa queira fazer a mais do que é esperado dela. Que faz o quê? Dá resultado. Eu vi uma analogia tão bacana no teu material, que é a coisa da diversidade. A diversidade é te convidar para o baile, inclusão é te chamar para dançar. Né? Não adianta você ir ao baile e assistir os outros dançando. Você quer dançar também, né? Exatamente. Não adianta falar, olha, vem pra cá. Por isso que eu falo que não adianta mentir. Vem pra cá que a gente é inclusivo. Aí a pessoa não se sente bem ali, né? Sofre o que a gente chama de microagressões, né? Então, eu tô falando, a pessoa me corta, eu tenho uma ideia, ninguém me ouve, na reunião ninguém pergunta a minha opinião. Então, eu não me sinto valorizada, não me sinto parte. O que acontece? Eu vou me desestimulando e vou embora da empresa. Então tem muito a ver isso. E isso não é uma coisa que você faz no estalar de dedos e nem num workshopzinho, né, Cris? Não. É um acompanhamento de muito tempo, né? Tem que ter treinamento. Quanto tempo você costuma acompanhar um cliente? Me conta um case, assim, alguém que você acompanhou. Você pode falar a marca se você quiser, mas alguma coisa que você viu, uma coisa concreta. Conta pra gente, alguma coisa relacionada
ao LGBT+. Tá, específica, o que que acontece? Normalmente, quando a empresa contrata a gente, ela não contrata para falar só de um público. Por Ah, quê? tá. Né? Porque hoje a gente está trabalhando um termo muito importante que é a interseccionalidade. O que que é interseccionalidade? Eu não tenho só a orientação sexual e identidade de gênero, eu tenho se é a cultura daquela pessoa, eu tenho a raça daquela pessoa, eu tenho a geração daquela pessoa. Então, a pessoa é feita de várias conexões, né? Então, isso é muito importante a gente trabalhar também. Que é um dos pontos que a gente tem de ter os grupos de afinidade, né? Por isso que os grupos de afinidade eles têm que se falar, porque daí eu tenho um grupo de mulher, um grupo de negros, um grupo de LGBT, um grupo de pessoas com deficiência, e né, se eu sou uma mulher negra, trans, para qual grupo que eu vou? Para o de mulheres, para o de PCD, para o de LGBT, né, ou para o de raça? Então, por isso que isso tem que se falar dentro da empresa. Mas eu quero contar um case super interessante que a gente teve de uma empresa chamada TE Connectivity, é uma empresa do setor automobilístico, eles fazem peças para esse setor, que é em Bragança Paulista. Eles chamaram a gente pedindo para a gente começar a falar sobre diversidade e inclusão, e o objetivo principal deles era, normalmente eles vêm com algum ponto e aí a gente começa a trabalhar várias coisas. Então, o ponto deles era, a gente queria preparar os homens, que estão na liderança, porque a maioria era homens, para serem mentores das mulheres que estão mapeadas como talento na empresa. Falei, bacana. Mas só isso vai ser difícil. Vamos fazer um treinamento de viés inconsciente, né? Que depois eu vou explicar um pouquinho o que é viés. Vamos fazer um treinamento de viés inconsciente, falar um pouquinho sobre inteligência de gênero, que é como homens e mulheres se comportam de forma diferente e que isso causa muito desconforto dentro do meio corporativo, porque tem um monte de ponto cego, interpretação equivocada. Vamos entender essa parte. Vamos falar sobre inclusão e aí a gente faz a preparação dos mentores. Então, com eles, a gente trabalhou ali 1 ano. Depois a gente começou com a alta liderança, então, o presidente, todos os diretores, diretoras, o pessoal do RH, todo mundo junto, passaram por 3 treinamentos que a gente teve e a gente foi fazendo a manutenção. Aí começamos a fazer o trabalho com os grupos, porque a gente começa com o topo, por quê? Porque eu tenho que sentir a mudança aqui. Não adianta a gente começar a falar de diversidade com a base, que algumas empresas fazem isso. Vamos começar a montar um grupo aqui, aí o diretor faz piada, aí o diretor tem um comportamento, a diretora um comportamento inadequado, por isso que a gente recomenda começar pela liderança. Aí fizemos o trabalho, já faz 2, 3 anos que eu tô lá com eles, já fizemos diversos trabalhos com eles. A mentoria foi um sucesso, né? A devolutiva do processo, tanto do mentor homem como da mentorada, a troca que eles tiveram, até para conhecer mais sobre como homens e mulheres pensam e criar cada vez mais esse espaço mais integrado, né? E lá a gente teve uma transformação sensacional. E eles vão contando pra gente, né? E normalmente a gente faz manutenção, a gente vai fazendo um acompanhamento, né? Esse cliente que eu falei que fez o mapeamento, né, do censo de diversidade, foram eles, e eles viram que eles tinham 10 pessoas trans, por exemplo, no grupo de 2.000 colaboradores, que eles não sabiam que todos eram trans, entendeu? Olha que interessante, né? Mas fizemos o mapeamento para ver, entendeu? Muito bacana. Cris, conta para mim um pouco desse curso. Ganhar prêmio é sempre bacana, né? Quem não gosta de reconhecimento, né? Você ganhou um prêmio ano passado, não sei se foi você ou se foi a tua empresa, enfim, do Mulheres da ONU, né? Da ONU Mulheres. Conta um pouquinho como é que foi esse reconhecimento e o que diz respeito a esse prêmio. A ONU Mulheres ela tem uma premiação chamada WEPs, que são os princípios de empoderamento das mulheres. Eles premiam as empresas que têm feito os trabalhos, tanto internamente quanto para fora, de empoderar mulheres, né? Então, desse fortalecimento das mulheres. E como a gente faz o fórum desde 2011, foi o primeiro fórum no Brasil, e a gente faz vários treinamentos para os colaboradores, para todos os consultores e consultoras, a gente ganhou o prêmio na categoria de pequenas empresas. Fiquei super feliz, porque o prêmio de ONU Mulheres E a minha empresa ela é signatária dos princípios de empoderamento das mulheres, né? Que é uma das coisas que a gente sempre recomenda, que as empresas realmente assinem os compromissos, não só dos WEPs, que é dos princípios de empoderamento das mulheres, como do Fórum de Direitos LGBTs,
a gente tem vários fóruns que as pessoas precisam assinar para mostrar que elas têm esse compromisso dentro da empresa, né? Tem a coalizão Gênero e Raça. Então, a gente tem várias entidades, né, que são importantes e que mostram para as pessoas que estão na empresa que realmente a empresa acredita naquilo e aquilo é um valor para a empresa, né? Diversidade e inclusão são valores importantes para a empresa. Cris, eu fico pensando aqui, a gente vive um momento tanta polaridade, né? Polarização de ideias, as pessoas têm medo hoje, ou se elas manifestam uma preferência, uma opinião, elas são bombardeadas por quem não concorda e vice-versa. É um momento muito complicado de exacerbação mesmo, de polarização. Eu fico imaginando se você já está há um tempo, né? Você já está há 12 anos nesse mercado, né, com a tua empresa. Houve algum momento em que isso foi melhor, assim, foi mais fácil? Ou está mais difícil? Qual é a sua percepção no lidar com as pessoas nesse momento? Como é que é? Era muito mais difícil, porque não se falava sobre o tema. Hoje se fala muito sobre esse tema. Hoje, assim, a empresa que não está falando, ela que está fora do mercado. Então, as coisas estão mudando. Só que o grande dilema uma empresa ela é feita de pessoas. A cultura da empresa é feita de pessoas. Então, eu vou precisar da ajuda das pessoas para a gente transformar essa corporação. Então, vai ter que ter força de vontade, vai ter que ter esforço, né? Vai ter que ser uma série de coisas. Então, hoje, a gente vê, sim, uma polaridade. A gente vê um governo que para essa parte de diversidade está desgovernando, né? Porque, de novo, a gente tem um líder que tem comportamentos inadequados e que, com isso, faz com que as pessoas destravem aquilo que elas acham e acabem falando barbaridades, né? A gente tem um presidente que fala esse tipo de coisa. Eu preferia que meu filho morresse, se eu descobrisse que meu filho é gay, eu preferia que ele morresse. Então, imagina, né? Então, assim, tem sim, mas isso não está influenciando as empresas. Então, apesar da gente ter um governo que uma ministra fala que meninos têm que usar azul, sim, e meninas têm que usar rosa, Deus me livre, é exatamente esse estereótipo que a gente está querendo desconstruir, né? Então, assim, a gente tem uma força falando esse tipo de coisa, mas a gente está vendo que as empresas já entenderam, de novo, as empresas elas não são só boazinhas, elas já entenderam que sim, eu vou ganhar em produtividade, eu vou ganhar em performance financeira. Então, lógico que esse tema me interessa. Então, quando era responsabilidade social, mais ou menos, né? Não interessava muito. Mas agora que sim, eu tenho pesquisa que comprova que vai ter produtividade, que vai ter performance financeira, aí começou a interessar. Então, isso é bem interessante para a gente ver essa virada dentro das corporações. E não tem volta, não tem volta. Não, eu também acho que não. Olha, eu quero registrar a presença aqui do Pedro Marcílio, um publicitário paulistano, que está aqui em Piracicaba agora, dizendo que a live está espetacular, e cumprimentando. Obrigada, Pedro. O Pedro também trabalhou com grandes agências em São Paulo, enfim, é uma pessoa que conhece muito de mercado. E o Paulo faz uma pergunta interessante aqui. Ele diz o seguinte: politizar o movimento LGBTQ S+, não tira o foco real da real luta? Eu não diria politizar, Paulo, e aí a Cris complementa ou enfim, diz o contrário se eu estiver errada. Eu acho que politizar sim, partidarizar não. Eu acho que para algumas coisas avançarem é necessário que haja políticas, né? Políticas públicas, políticas que permitam às pessoas, as diferenças, as minorias, que não sempre são minorias numéricas, que elas possam exercer a sua cidadania com plenitude e que elas tenham acesso igual a qualquer outro cidadão, né? Que sejam tratadas efetivamente como cidadãos que são, né? Sim, não é sim. Isso, Cris? Politizar, exatamente. eu acho que nos falta um pouco mais políticas públicas que permitam, Muito, né? falta muito políticas públicas e assim, hoje tem, né, você não pode discriminar uma pessoa, né, por ela ser LGBT, ou seja, isso é crime hoje, graças a Deus, né? Agora, precisa de políticas públicas, sim. Por quê?
Porque, e além de políticas públicas, a gente precisa de ter muitas ações para a gente conseguir efetivamente, por exemplo, tirar as mulheres trans que elas acabam indo para as ruas, porque elas não têm uma condição de trabalhar dentro de uma empresa. Então, a gente tem que ter ações tanto do governo quanto das empresas, né? Ações Exato. afirmativas, políticas antidiscriminação. Então, tem que estar claro para aquela pessoa. Isso que eu falo para as empresas, por exemplo, tem que ter no onboarding da empresa, tá entrando na empresa. Primeiro na entrevista. Como é que é para você trabalhar com uma pessoa LGBT? Como é que é para você trabalhar com uma pessoa negra? Como é que então, para mim é difícil. Então, aqui não é empresa para você trabalhar, porque aqui a gente é uma empresa diversa e inclusiva. No onboarding tem que estar claro isso, tem que ter uma política, tem que ter um vídeo, tem que ter uma forma, um vídeo com quiz e tudo mais, sim, para mostrar para a pessoa que aquilo é valor para a empresa, né? Então, sim, precisa ter políticas públicas, precisa tratar desse assunto, né? Eu estou vendo aqui o Firmino colocou para redigir um e-book. A gente tem 2 e-books super interessantes. Eu vou pedir depois para a Kátia te mandar, da nossa assessoria de imprensa. Um a gente fez para ajudar as empresas com todas as pesquisas, as últimas pesquisas, falando sobre a inclusão, diversidade, a importância, tudo como eu falo aqui, né? Quando a gente vai falar com a liderança das empresas, eles querem dados, números e fatos. Então a gente reúne tudo isso para que o RH ou o time de diversidade e inclusão possa lutar por essa causa dentro da corporação. Então, a gente tem 2 e-books bem interessantes falando sobre diversidade e inclusão. E a gente depois pode compartilhar com você, Cris, para você compartilhar com a sua rede. Por favor. O Firmino é meu colega jornalista, ele está no Tocantins, mora lá Que no legal! Tocantins. É teólogo, é pedagogo, é jornalista. Vai ser meu entrevistado domingo agora, ele trabalha, é psicanalista, faz também a constelação familiar. A gente vai falar a respeito disso. Que Te convido, inclusive, a assistir domingo às 6 da tarde o Firmino. E o Paulo está completando aqui, dizendo que ele trabalhou com travestis em situação de prostituição e a luta era para tirar eles da rua e gerar espaço de empregos. Paulo, que a gente estava falando aqui, que a esmagadora maioria das travestis, mesmo qualificadas, não conseguem espaço, oportunidade de trabalho. Tem muita gente bacana, tinha gente de Belo Horizonte. Estou muito feliz pela qualidade, enfim, a interesse das pessoas aqui. Cris, fala um pouquinho desse fórum, 10º Super Fórum Diversidade e Inclusão. Teu fórum já está completando 10 anos esse ano, é isso? Isso. O que e aí acontece? Veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem 3 fóruns. Então, eu fiz lá atrás, o primeiro fórum nosso é o Fórum Mulheres em Destaque, que estaria completando 10 anos esse ano. Com o tempo, eu percebi o seguinte, poxa, eu estou falando de gênero, mas eu não estou falando das outras diversidades. Porque, de novo, como eu falei, a gente vai primeiro pela nossa causa, pela nossa dor, né? Aí, depois de 2 anos, eu fiz outro fórum chamado Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão. E há pouco tempo atrás fui fazer outro MBA para ser conselheira em empresa e aí montei outro fórum Diversidade em Conselho. E aí uma grande amiga me chamou e falou, Cris, pensa se faz sentido você ter 3 fóruns, que você está dividindo os públicos de RH, e hoje com as pessoas que têm pouco tempo, será que não é melhor você juntar os 3 fóruns e fazer em 2 dias, como eu sempre, o fórum são todos eles são 2 dias, 2 dias com palcos paralelos, que a pessoa vê que... Porque o que acontece hoje? Tem empresa que gênero ela já trabalhou, então ela já está fazendo, as mulheres já estão alcançando, já tem mentoria, já tem coaching de liderança feminina, que são vários projetos que a gente tem, ela já está super bem, mas não está trabalhando raça. Então ela precisa trabalhar esse ponto aqui. A outra precisa trabalhar mais LGBT. Então, existe isso também. Então, eu falei, quer saber? Vou juntar todos os fóruns e vou fazer um super fórum Diversidade e Inclusão. Só que é um fórum que ele reúne, em média, 500 a 600 pessoas. O que acontece? Falei, nem sonho as empresas vão liberar, o evento é sempre em outubro, novembro, vão liberar as pessoas para irem. Então, não vou conseguir realizar este ano. E como é a 10ª edição, uma edição de celebração e tudo mais, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Então, a gente passou para o ano que vem e vai ser em outubro de 2021. E esse ano a gente vai continuar só com os treinamentos que a gente tem de diversidade e inclusão,
que é aberto para quem quiser participar, e a gente faz toda a parte de consultoria nas empresas. Faz alguma coisa digital pra gente, Cris, vocês acompanhar. A Porque gente está sabe que eu faço, a gente tá com eu as faço lives, né? Então, bacana. toda quinta-feira tem live na Secas e Diversidade às 5 horas da tarde, né? Essa semana vai ter sobre Legal, quebrando estereótipos. E agora, ótimo. toda terça-feira, eu tenho a Luane Faustino, que é consultora da CKZ, especialista em raça, e ela vai ter a terça-feira na CKZ Diversidade, então vai ser a live dela, e na quinta vai ser comigo. Então a gente Muito bom. vai compartilhar aí para falar sobre esse tema. As lives têm sido um canal fantástico para a gente levar. Ó, o professor Hélio Rins entrando aí. O Hélio, Ah, vou dar o contato vou dar o seu contato para a Cris. Acho que vocês têm muita coisa para conversar aí. O professor Hélio Rins conseguiu entrar agora. Você vai gostar de conhecê-lo, Cris. Tem tenho certeza. um arsenal de conhecimento muito bacana. Acho que vocês podem trocar figurinhas aí. Tem gente dizendo que nós somos ótimas, a gente agradece, né, Cris? Obrigada, é. E assim, como eu estava dizendo, as lives têm sido uma ferramenta. Eu estava protelando, preciso fazer uma live, preciso fazer uma live. Quando entrou a quarentena e eu realmente estou ainda enfiada dentro de casa e não saio, né? Saio só pro essencialmente necessário, falei, vou fazer. E acabou dando muito certo, enfim, o que eu gosto de fazer é conversar com pessoas, levar conteúdo, e tem sido bem bacana. E eu comecei muito com gente daqui da cidade e eu estou expandindo um pouco essa abrangência, tem sido bem legal. Então, as lives realmente são, ah lá, cheguei tarde, mas vim Eu vi. prestigiar o observatório. Hélio, Quero te eu já conhecer, falei do Hélio. observatório. Ah lá, ela falou. Depois eu te conto, viu, Hélio? E é isso, e eu quero dizer para ela estava dizendo que eu também faço um evento aqui em Piracicaba, que é uma feira de condomínios, eu era editora de uma revista que é para condomínios, e, enfim, acabou, era para ser a quinta edição e a pandemia acabou comprometendo, era para ser agora em agosto, e a gente vai tentar fazer alguma coisa na versão digital, mas vai deixar para o ano que vem também, porque Ah, eu queria esse ano recomendar um livro para quem quer saber mais sobre esse tema que eu adoro, que é esse aqui, ó. Este livro é gay. Ele é sensacional para quem quer saber mais sobre o tema. Ele é muito legal, ele é muito explicativo, então assim fica muito claro. Então todo mundo que fala, ai, Cris, eu quero saber mais sobre o tema, eu recomendo esse livro. Este livro é gay. este livro é gay, olha que bonito, bonita a capa, hein? Linda, linda capa, né? Ele é didático, é isso. Para quem Super quiser entrar didática. na questão e começar a entender do começo, ele ele oferece essa possibilidade. Olha lá, agora tem, Tiago, ó, Cristiane, aí, chefe. É uma delícia ver as pessoas muito entrando bom. Meu querido sucesso. Vai ser Tiago, muito bom, um beijo, muito bom. Tiago. Legal, muito Saudade. bacana. Cris, qual é o seu sonho para a CKZ? O que você pensa aí para Eu falo que o meu grande sonho produção e transformação? seria que as empresas elas entendessem de verdade que quanto mais inclusivo for um ambiente, quanto mais for um ambiente sadio, então eu falo que a gente tem que desaprender muita coisa. Então, por exemplo, olha, você tem que fazer porque eu estou te pagando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso tudo tem que sair, porque assim, temos que ter times colaborativos, temos que dar voz para as pessoas, temos que querer saber a opinião, temos que nos preocupar com o outro, sim. Então, eu tenho que, quando eu percebo que alguém no meu time não está bem, sentar e perguntar se está tudo bem, o que está acontecendo. Então, eu tenho que ter esse olhar do ser humano. Quanto mais ser humano, quanto mais eu tratar as pessoas bem, elas se sentirem pertencentes, valorizadas e respeitadas, melhor será o ambiente de trabalho e melhor será o resultado financeiro. Então, quando a liderança entender que isso é um ponto fundamental para resultado, né? Além do resultado, eu vou ter um ambiente saudável, sadio, com pessoas querendo trabalhar e trabalhando bem, aí eu estou realizada.
É uma missão. É uma missão. Cris, o Instagram daqui a pouco vai nos Vai cortar. tirar a gente. Daqui a pouco o tempo passa rapidinho. Eu quero mais uma vez agradecer imensamente a você por aceitar o convite. Foi uma alegria para mim ter uma profissional da sua qualidade falando com a gente sobre um tema tão importante, tão contemporâneo e tão necessário, né? E ficar à sua disposição para o que você precisar. A sua assessoria foi muito bacana, foi pronta em nos atender. Eu quero agradecer a Galvani Cipriani, cidadã italiana, que é minha parceira, que me possibilita estar aqui fazendo um trabalho que eu amo fazer, e a gente precisa do apoio das empresas para isso, né? Agradecer a Beluga, que assina meu figurino. Estou sempre com uma blusinha diferente, alguma coisa bacana aqui, então eles me atendem. Enfim, e dizer que na quinta-feira eu tenho um encontro com o Mário Neto, esse já é uma fonte daqui, ele é do Tribunal de Justiça, é um amigo meu, inclusive, de infância, e que se propôs a concorrer à Prefeitura de Piracicaba. Eu quero entender o que ele quer para a nossa cidade. É uma nova liderança política, a gente está precisando oxigenar, né, o movimento político, e ele nunca teve um mandato, ele está se propondo corajosamente a propor soluções para a cidade. Então eu quero, olha lá, a filhota, obrigada, viu? É Beatriz, né? Beatriz, é. Beatriz é o nome da irmã da minha filha. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a quem nos prestigiou aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa a dizer para a Cris, por mim, ouvir a CKZ também, tá, é só mandar a mensagem. Obrigada, Cris. Imagina, obrigada a você pelo convite, e aí eu vou pedir para a Kátia te mandar os e-books. Por favor, me manda, eu vou mandar para o Firmino também. Tá bom, um beijo. Tá bom, beijo. Obrigada, gente. Tchau, filhota. Tchau. Pronto, gente, super obrigada pela presença de vocês. Quinta, eu estou às 8 da noite aqui com o Mário Neto. Vamos falar sobre Tribunal de Justiça no meio dessa pandemia. Vamos falar um pouco do que ele pensa para a cidade. Ele é pré-candidato a prefeito. E quero conversar com ele a respeito disso. E no domingo eu tenho o Firmino Neto, psicanalista, falando sobre Marcelino, lá de Belo Horizonte, meu tio querido. Obrigada por passar aqui. Achei que o assunto poderia me interessar. Você é um homem inteligente. Enfim, eu espero vocês no domingo às 6 da tarde também com o Firmino Neto falando sobre constelação familiar, isolamento e felicidade. Olha, gente, uma semana com pautas maravilhosas. Espero todo mundo. Beijo para vocês e até!